Olá, pessoal. Vamos agora ler o capítulo 3 do livro Transferência e Contra-Transferência e Resistência, de Lia Regiane Mendes Barcelos, que na verdade é a tradução dela de textos de vários autores. E o terceiro capítulo ele é intitulado Aspectos da Resistência em Musicoterapia, Teoria e Técnica. Um capítulo de um texto de Pamela H. Stille. Resistência é um fenômeno que ocorre frequentemente em terapia, com crianças da pré-escola com distúrbios emocionais. Este artigo tem por objetivo refletir sobre o conceito de resistência e ilustra esta ocorrência no trabalho com um menino de 3 anos de idade. O significado de resistência é discutido e as técnicas que o terapeuta utiliza para trabalhar a resistência são ilustradas. É também enfatizada a importância da origem da resistência individual. A autora conclui fazendo considerações sobre aspectos que devem ser questionados no desenvolvimento de uma fundamentação teórica para abordar a resistência nas sessões de musicoterapia. Este artigo discutirá aspectos referentes a teorias e técnicas utilizadas para trabalhar a resistência de pacientes na musicoterapia. Foi tomado como ponto de partida um fenômeno que tanto ocorre na musicoterapia, como é uma característica distintiva desta quando utilizada com crianças com distúrbios emocionais em idade pré-escolar. Existem atividades que são introduzidas pela criança que podem ser descritas como resistentes e não musicais. A tese deste artigo é que quando a resposta do terapeuta a tais atividades é de escuta e afirmação, a sessão de musicoterapia transcorre facilmente, resultando no desenvolvimento das habilidades expressivas e interativas. A musicoterapia possibilita um ambiente no qual a expressão é principalmente não verbal. Neste meio, o terapeuta pode responder flexivelmente às necessidades e habilidades do paciente. Assim, o paciente pode vivenciar o sucesso nas interações, em vez do fracasso ao se deparar com os padrões de ambiente inflexível. O conceito de ambiente musical enfatiza o paciente como uma fonte de seu próprio desenvolvimento. Este desenvolvimento pode ser facilitado, mas não realizado pelo terapeuta. Pode ser útil pensar em resistência como um conceito abstrato e utilizar resistente, segundo Nordhoff e Robbins, 1977, página 181, para se referir à resistência como sendo própria de cada pessoa. O conceito de resistência em terapia não implica em que o terapeuta tenha um plano com o qual o paciente se recusa a cooperar. Isto não estaria de acordo com a flexibilidade da resposta do terapeuta dentro do ambiente musical. Resistência em musicoterapia. A resistência é um conceito difícil de ser definido por dois motivos. Primeiramente, a resistência não pode ser definida em termos de seu conteúdo objetivo, isto é, um ato pode ser considerado como resistente ou não, dependendo do seu contexto. Em segundo lugar, o ato de resistir pode deixar de ser resistente rápida e suavemente quando técnicas terapêuticas apropriadas forem utilizadas. Uma metáfora musical pode ser útil. A relação entre o terapeuta e a criança pode ser considerada consonante ou dissonante. A dissonância é constituída por uma combinação inadequada entre as duas pessoas. Neste artigo, estamos considerando a dissonância como resultante da resistência da criança, mais do que da insensibilidade ou resistência do terapeuta. Nordhoff e Robbins, 1977, páginas 182 a 189, enfatiza a necessidade de se trabalhar criativamente com a resistência e formulam uma escala para que esta seja avaliada na relação criança-terapeuta. Alguns comportamentos resistentes podem ser considerados como sendo primordialmente não musicais. Temos como exemplos uma criança que se esconde do terapeuta, que roda o prato e que inapropriadamente guarda os instrumentos, grita ou brinca com as baquetas como se elas fossem armas de fogo. Utilizar o termo pré-musical ao invés de não musical pode ser mais adequado para que o terapeuta mantenha uma atitude afirmativa de escuta.
A qualidade rítmica de rodar o prato, a altura e o ritmo das vocalizações do barulho da arma de fogo e o silêncio da criança se escondendo, tudo pode ser considerado como um fenômeno musical, ou pelo menos como algo semelhante. Esta abordagem enfatiza o papel do terapeuta como ouvinte, prestando atenção aos elementos da música contidos na atividade da criança, ouvindo as expressões externas da música interna de cada criança, mesmo que ela manifeste medo ou se manifeste de forma desarticulada. A tendência natural da criança, se não impedida por um terapeuta resistente, é de utilizar a voz e os instrumentos para mudar de tal comportamento aparentemente não musical para uma expressão musical mais claramente definida. Assim, a criança encontra seu caminho dentro do mundo da linguagem musical, equipada com ritmos e alturas próprias, ao invés de ser transportada para aquele mundo por um musicoterapeuta entusiasta, mas que não escuta. A criança da pré-escola não vê a musicoterapia com o preconceito do adulto, pensando na maneira mais interessante de utilizar o prato. Para a criança, rodar um prato ou utilizá-lo como um chapéu são possibilidades tão convidativas como tocá-lo com a baqueta. E agora nós finalizamos o vídeo. Nós vamos passar para um outro vídeo, nós veremos a continuação do capítulo 3, já citando casos de clientes, de pacientes, né? Forte abraço, até o próximo vídeo.